Fala pessoal, Zuka aqui de volta e o tema de hoje do vídeo é sobre o Japão. Vou falar o porquê que eu saí do Japão depois de 4 meses. A minha ideia inicial era passar 6 meses explorando o país, porém depois de 4 meses eu decidi ir embora, decidi que não dava mais para ficar no Japão. Então vou explicar o que aconteceu. Se você tem interesse nesse conteúdo, continua aqui no vídeo e vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar sobre o plano. O plano era bem simples, porque como turista você pode ficar 3 meses no Japão, só que dá para fazer o que a gente chama em inglês de visa run. Visa run é basicamente você sair do país e aí voltar no outro dia, ou se você quiser conhecer outro lugar, passar uns dias fora e voltar para o país novamente, antes de você completar os 3 meses que você pode ficar. E quando você faz isso, você entra novamente no país e ganha 3 meses mais como turista. Então, na prática, você vai poder ficar 6 meses. Só que aí, isso é uma prática que, na lei, na teoria, não deveria ser possível, porque muitos países, eles deixam você ficar 3 meses num período de 180 dias. Então, depois de 3 meses, você tem que sair e tem que passar 3 meses fora desse país e depois voltar. Mas no Japão, no Vietnã, tem vários países que na prática isso não acontece. Então o meu plano era esse, o meu plano era ficar esses 6 meses e explorar o máximo que eu quisesse, que eu conseguisse e ter uma ideia sobre o Japão, porque foi a primeira vez que eu fui para lá. Então eu não sabia muito o que esperar. O Japão é um país que eu conheço muito pela internet, porque eu consumo muita mídia do Japão, pelos mangás, pelos animes e videogames também. É um país que me fascina muito, eu gosto muito da cultura samurai, eu gosto muito da cultura japonesa, e ter a oportunidade de conhecer o país já estava nos meus planos há muito tempo, só que agora eu concretizei. E a ideia do Japão foi essa, eu estava vendo qual que seria o melhor ponto de entrada e eu decidi ir para Tóquio. Também era o lugar mais fácil de encontrar voo. Chegando em Tóquio, eu comecei a descobrir a vibe da cidade e do país. E eu pensei, pô, vamos ver quanto tempo que a gente vai ficar por aqui. E eu acabei ficando 2 semanas em Tóquio. E 2 semanas, para mim, já foi mais do que suficiente. Eu já não queria ficar mais lá. E o motivo é bem simples, né? Eu, particularmente, eu não gosto de cidade muito grande. Eu prefiro uma cidade que é um porte bem menor, e Tóquio é a maior metrópole do mundo. Então imagina 40 milhões de pessoas quando você coloca o centro da cidade e todas as cidades menores que estão em volta. Então é muito grande, tem muito fluxo de pessoas andando todo o tempo, é uma agitação muito grande. Eu particularmente não sou muito fã. E eu já sabia disso, mas eu queria explorar, porque também Tóquio é uma cidade muito boa para ter uma visão geral da cultura japonesa. Muita coisa acontece por lá. Só que depois de uns dias, eu comecei a perceber a vibe da cidade, e eu percebi que o japonês que mora em Tóquio, ele tem muito mais foco no trabalho. O Japão em si, ele é um país que a cultura de trabalho é muito forte, mas eu percebi que Tóquio é a que tem a cultura mais forte, então as pessoas trabalham muito, mas muito mesmo por lá. E por conta disso, eu comecei a ter dificuldades de começar a conhecer pessoas, porque cada um está trabalhando, eu também tenho que trabalhar, mas eu tenho as minhas formas, né, de encontrar pessoas. Já falei em outros vídeos aqui, os aplicativos que eu uso, eu gosto muito de fazer atividades, tem hobbies que eu tenho, então esses hobbies também são bem sociáveis, eu consigo conhecer pessoas, mas no Japão estava ficando mais complicado, porque a distância entre os lugares é muito grande. No primeiro momento eu estava mais no Shibuya, né, que é uma parte mais central ali, e eu não precisava de muito tempo para ir para o trabalho, porque eu trabalho em coworking spaces, geralmente. Eu pegava ali 15, 20 minutos e já estava lá, só que era muito caro ficar lá no Shibuya. E eu estava percebendo que, pô, se eu ficar todo o tempo aqui, vai ficar muito caro, vai pesar muito no meu orçamento, então é melhor ir um pouco mais afastado. Então eu passei basicamente uma semana, né, na parte central e fiz as coisas que eu gosto mais, que eu sabia que ia estar perto da minha hospedagem, e trabalhava durante o dia, me organizava. E aí depois de uma semana eu peguei outro apartamento, que já foi um pouco mais afastado,
que aí no caso eu já precisava de 40 minutos de transporte para chegar no centro, né, no lugar que eu trabalho, com coworking, e aí eu também não consegui escapar muito da questão do preço, porque apesar de estar um pouco mais afastado, também foi muito caro. A hospedagem em Tóquio, ela é muito cara. E eu não estava gostando das opções que estavam disponíveis, porque no primeiro momento, lógico, eu fiquei em hotel cápsula, porque eu queria ter a experiência, não gostei, eu fiquei 4 dias e para mim já foi mais que suficiente. E aí depois eu peguei um apartamento, só que os apartamentos em Tóquio, eles são muito pequenos mesmo. Quando eu falo muito pequenos, assim, eu peguei um de 19, 20 metros quadrados, isso porque eu estava procurando muito, porque tinha opções que eram bem menores, de 11, de 12, e eu não gosto porque eu cozinho também, por causa da academia, eu prefiro fazer minhas refeições, então para mim, pelo menos ter aquele espaço ali da cozinha para cozinhar, é muito importante. Eu gosto também de ter um apartamento que tem um quarto e a sala separada, não gosto muito do estúdio, do conceito de estúdio, e estava ficando muito difícil de encontrar apartamento nesse estilo na parte mais central de Tóquio. E quando eu estava encontrando esses tipos de apartamentos, eles não estavam fazendo aluguel para curto período. Porque eu também estava naquela fase de descobrir se eu vou ficar, se eu não vou. Então, o que era interessante para mim era alugar um apartamento por um mês e ir descobrindo se eu ia ficar mais tempo, e aí continuava. E eles não, eles queriam fazer contratos de 6 meses e 1 ano. Isso estava dificultando muito. Então, muitos problemas estavam gerando na questão da acomodação, e eu não estava curtindo muito a vibe das pessoas de lá, porque todo mundo muito focado no trabalho, o pessoal trabalha muito, e como eu falei, a distância entre o centro da cidade, que muitos vão trabalhar, para as partes das cidades que estão ao redor do centro, tem gente que passa de 40 minutos a 1 hora e meia só no metrô. Então é aquela vibe que você acorda de manhã, pega 1 hora, 1 hora e meia de transporte, vai para o trabalho, sai do trabalho, 1 hora e meia e volta. Se for para academia, vai malhar, voltou para casa, já é 9 horas da noite. Então, muitas pessoas que eu conheci, era muito difícil encontrar, por conta, durante a semana, a rotina é muito mais corrida. Para encontrar com alguém era só final de semana. E eu não gosto disso. Eu já morei em outras cidades que eram bem mais relaxadas, uma vibe bem mais tranquila, onde qualquer dia, se a pessoa está disponível, é possível encontrar, porque a logística da cidade é mais fácil. Geralmente cidades menores, como eu estou aqui agora, eu estou no Vietnã, em Da Nang. Da Nang é fantástico. Você está aqui no centro da cidade, dá para fazer tudo de pé, o preço também é bem mais acessível, e as pessoas também, tem gente que aluga, né, uma scooter. Eu não alugo scooter, eu prefiro fazer tudo andando, mas tem essa opção para quem quer. E mesmo que você tenha uma scooter, 5, 10 minutos se encontra com a pessoa. Então, Da Nang não é uma cidade muito grande, dá para fazer encontros qualquer dia sem perder muito tempo com transporte. E Tóquio, apesar do transporte ser muito bom, né, o metrô é fantástico, muito bom mesmo, bem eficiente, não muda o fato que você precisa, né, de passar 40 minutos até 1 hora e meia dentro do metrô para ir em uma direção, dependendo da parte da cidade que você está. Então isso foi o que acabou concluindo a minha experiência em Tóquio. E eu falei, não quero ficar nesse tipo de vibe, eu vou encontrar outra cidade. E naquele momento, muitas pessoas estavam me falando de Osaka, que Osaka, o pessoal é bem mais aberto, é bem mais amigável, e eu sei que Osaka também é uma cidade grande, mas é bem menor que Tóquio, e eu decidi ir para lá. E a minha ideia era bem simples, né? Fazer a base em Osaka, porque se você olhar aí no mapa, Osaka está bem no meio de muita coisa interessante no Japão. De lá você vai para Nara, você vai para Nagoya, você vai para Hiroshima. Dá para fazer muito passeio ali naquela região sem ficar indo para a cidade e ter que ficar nessa cidade que você vai visitar, porque é muito longe. Então a minha ideia era essa, né? Kobe também, né? A cidade do Kobe Beef, que é muito famosa. A minha ideia era ficar lá em Osaka, fazer uma base, e de Osaka ir fazendo as viagens aqui e ali, e sempre voltando para minha casa. E aconteceu uma coisa muito boa em Osaka, né, que eu encontrei uma share house. A share house basicamente é um edifício que cada um vai ter o seu apartamento privado, só que o apartamento é o quarto, e aí tem as áreas compartilhadas, que são a cozinha, que são a sala, a televisão, 2, 3 televisões, dependendo do tipo de share house.
Então, e o banheiro também, ele é compartilhado. E eu decidi ficar nessa casa porque eu percebi que a maioria das pessoas que moravam lá, e fui lá visitar, lógico, são japoneses. Então, para mim, era a oportunidade perfeita, né, de ter uma integração mais forte com o pessoal japonês. Eu gosto muito disso, né? Você que acompanha aqui no meu canal, fala muito sobre integração, porque é muito importante. Pelo menos para mim, e é uma coisa que eu prego muito no canal, porque eu acredito que aumenta o seu desenvolvimento pessoal, aumenta a sua perspectiva, quando você está sempre em contato com pessoas de outra cultura, né? Muita coisa para aprender, muita experiência para trocar, e também o idioma, porque eu estava interessado em melhorar o meu japonês, porque eu comecei a estudar em Tóquio, e ficando em Osaka, né, um prédio com pessoas que são locais, ia melhorar muito a minha experiência. E foi o que aconteceu. Eu pratiquei muito, melhorei muito o meu japonês, só que aí a experiência em Osaka foi muito boa mesmo. De lá eu fui fazendo as viagens, mas aos poucos eu fui começar a entender a vibe, a cultura do Japão. Essa questão do japonês trabalhar muito, afeta muito a vida social das pessoas por conta do excesso de trabalho. Eu conheci vários que trabalhavam muito tarde, voltavam para casa 9, 8 e meia, 10 horas da noite. A pessoa já não tem energia para sair, para socializar, depois de uma rotina de trabalho bem intensa como essa. A vida social lá no Japão estava ficando bem complicada, porque eu já sabia que o japonês é um pouco mais frio, que tem que ter um pouco mais de logística, mas eu percebi que estava ficando bem difícil de conhecer e formalizar umas amizades. Como eu estava aprendendo o japonês, eu estava conhecendo muitos japoneses que não falavam inglês, então estava tendo aquela dificuldade de ter uma comunicação, de desenvolver, né, um pouco mais de conexão por conta da barreira de idioma. Esse é um problema que se resolve com o tempo, não é uma coisa que afetou a minha experiência no Japão de forma negativa para me fazer ir embora. Mas é um problema que eu percebi que eu tenho que me preparar mais. Por isso que tem outro vídeo aqui do canal, eu falei, para quem está pensando em ir para o Japão, mas não para visitar, mas para talvez ficar um tempo, comece a aprender o japonês bem antes, porque não são muitos japoneses que falam inglês. Se você não tiver uma base do idioma, é bem complicado. O que eu gostei é que o pouco japonês que eu sabia já era suficiente para ter umas conversas muito interessantes com o pessoal no começo. Lógico, não era suficiente para desenvolver aquelas conversas mais profundas, para se conectar. Mas o japonês ficava muito surpreso quando eu começava a falar as coisas em japonês. Porque eles vão te ver como uma pessoa que está fazendo um esforço para aprender o idioma deles, que não é fácil, inclusive. E voltando à questão, né, de Osaka, estava tendo muita dificuldade de desenvolver amizades, a vida social estava ficando bem compressa. E os poucos japoneses que eu consegui, né, começar a desenvolver mais as amizades, eu percebi que o japonês, ele é muito difícil de você saber o que se passa na cabeça do japonês. Eles têm toda essa cultura do respeito. Eu gosto disso até um certo ponto, porque eles são muito respeitosos. E acontece muito de você estar conversando com a pessoa, você não sabe, não tem como sacar se essa pessoa tá conversando com você porque tá realmente curtindo a conversa, gosta da sua companhia, ou porque ela tá ali porque tem que estar, porque tá num grupo ali de amigos e só para manter as aparências ali, para manter a harmonia entre o grupo e não quebrar, ela te escuta ali e pronto, finge, né, eu não sei, olha nos seus olhos e presta atenção no que você está falando, mas não dá para saber, porque é, tem uma piada que fala lá no Japão, né, que se você quer realmente conhecer o japonês, você tem que beber com ele. Porque quando ele bebe, a máscara cai e você vai ver realmente quem a pessoa é. E eu ficava pensando sobre isso, será que é verdade mesmo? Faz sentido? E quando eu comecei a passar mais tempo no Japão, percebi que sim. Quando você começa a conversar com eles, muitas vezes eu ficava muito perdido na conversa no sentido de que eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembro até uma vez que estava fazendo uma trilha com um grupo de amigos e tinha essa amiga nossa que ela estava carregando a mochila que eu vi que estava muito grande, muito pesada. Eu falei para ela, não, me dá, deixa eu carregar aqui. E ela, não precisa. Eu falei, não, eu tô vendo que você tá tendo problema para carregar, me dá aí e tal. E ela não queria, falou, não, eu consigo. E
porque eu insisti, né, da terceira vez, falou, não, me dá, eu vou carregar para você. Aí eu carreguei, ela falou depois que ficou mais tranquila. E eu falei para ela, pô, não tem problema de falar, tô com dificuldade, tá difícil para mim, pode me ajudar, porque a gente é amigo, entendeu? Mas eu também percebi que tem isso no Japão, né? Muito de não demonstrar como você está se sentindo. É uma coisa que a sociedade, a cultura deles tem, é que você guarda o que você está sentindo para você mesmo. E eu escutei que isso acontece muito em relacionamentos, dentro de família, entre pais e filhos. Tem sim isso de guardar para si e não expressar muito o que está realmente sentindo. E para mim isso foi uma coisa que ficou muito confusa, porque eu gosto de sinceridade, eu gosto de honestidade, de saber que uma pessoa está conversando comigo, está passando tempo comigo porque realmente está afim, e não porque está ali num grupo e só para manter a harmonia, para ficar tudo tranquilo. Não, vamos, conversa, escuta aqui o que o Zuka tá falando. E aí eu percebi que tava ficando bem complicado, porque eu tava pensando, pô, então eu vou começar a conhecer mais o pessoal que é estrangeiro, porque o pessoal estrangeiro tá no mesmo buraco que eu tô. A gente também tá entrando num país novo, tá querendo, né, conhecer pessoas, desenvolver amizades. E eu percebi que os estrangeiros, a maioria dos que eu conheci no Japão, tem uma energia que é muito parecida com a do japonês, que é aquela energia mais introvertida, mais de ficar quieto. Eu, como uma pessoa extrovertida, eu não vejo isso como um problema, porque eu sempre chego na pessoa, falo oi e começo uma conversa. Mas depois de muito tempo, isso já estava 2 meses e meio, 3 meses no Japão, estava ficando muito cansativo, porque chegava numa situação que se eu não fosse a pessoa que fizesse a iniciativa de começar uma conversa, a conversa não ia rolar, porque o japonês, né, a maioria tem essa posição mais passiva, porque não quer te incomodar, talvez, não quer iniciar uma conversa com você com medo de te incomodar, porque às vezes você pode estar no celular, né, a pessoa não quer te interromper. E você sabe que no Brasil, os países latinos, a gente fala, né, quer falar com alguém, fala oi, pergunta, e a conversa começa dali. E essa coisa também ficou muito na minha cabeça, essa questão de, pô, eu tenho que estar sempre começando as conversas. E depois de 3 meses, eu percebi que eu estava ficando um pouco fora da minha própria personalidade, no sentido que eu estava, lógico, respeitando a cultura japonesa, que é de respeitar o próximo, de manter a harmonia na sociedade, né? Ficar em silêncio no transporte público. Para mim essas coisas são boas, eu gostei delas. Só que eu também me deparei em situações que eu fiquei, por exemplo, em hostel. Na área social do hostel, você tem 20 pessoas e vamos dizer que tinha 18 japoneses. Ninguém fala com ninguém. E aí eu ficava naquela situação que eu não queria ser o primeiro a abrir minha boca, começar uma conversa e quebrar o silêncio da sala inteira, né? Porque hostel geralmente é muito social, as pessoas estão ali para se conhecer. E eu tenho certeza que os japoneses nesses hostels, porque foram 2 vezes que isso aconteceu, também talvez tenha, né, a intenção de conversar com alguém, conhecer pessoas novas, mas eles não têm atitude, eles não têm aquela linguagem corporal de mostrar, pelo menos, que está disponível para conversar. Então ele senta lá, lê o mangá deles, né, fica no celular, às vezes não está afim de conversar também, né, nunca se sabe, mas o que aconteceu comigo é que eu não queria, né, ficar nessa posição de ser o estrangeiro que quebra o silêncio do lugar. E isso aconteceu várias vezes. E aí eu comecei, isso depois de 3 meses, eu parei para pensar, cara, eu tô sentindo que a minha energia tá muito compressa aqui. Eu não tô conseguindo ser eu mesmo, né? Tá sendo um pouco mais complicado de conhecer pessoas. E aí nas oportunidades que eu tenho de conhecer, eu tô ficando muito pensativo, porque eu não tô querendo quebrar a norma, né? Quebrar a cultura local. E aí depois de 3 meses eu falei, olha, para mim já deu, não vou ficar 6 meses aqui, eu preciso sair desse país um pouco, preciso ir para um lugar que tem uma energia um pouco mais extrovertida, sentir uma energia mais aberta e depois eu vou ver o que eu faço. E para deixar bem claro aqui, né, isso foi só questão social que veio na minha cabeça, porque outras coisas do Japão, eu amo o Japão, eu acho um país fantástico, é um dos melhores países que eu visitei, a questão da comida é muito desenvolvida, a infraestrutura é muito boa, mas o social que tá pegando faz muita diferença, faz muita diferença. Eu acho que é melhor morar num país que tem uma infraestrutura mais ruim, mais uma vida social melhor,
do que morar num país que tem uma infraestrutura muito boa, mas a vida social está lá embaixo, porque nós somos seres sociáveis. Pelo menos a maioria de nós, né? Eu sou. Então, para mim, é importante. É importante ter uma vida social bem legal, sair com os amigos e fazer coisas. E com essas dificuldades que eu estava encontrando no Japão, as soluções que eu tinha, eu tava, como eu falei, né? Eu estava meio que aflito de quebrar a norma, né? A cultura de respeitar o próximo, de manter o silêncio no Japão. Então eu falei, olha, vamos sair. Só que eu tive um problema, que depois de 3 meses eu tinha que renovar um passaporte. Eu não podia sair do país sem o meu novo passaporte. E um processo que era para demorar 10 dias, acabou demorando 45. Então eu fiquei um mês a mais no Japão, fiquei 4 meses no total, somente por conta do meu passaporte. Então, o último mês eu continuei em Osaka, fiz umas viagens aqui e ali, mas esperando o passaporte estar pronto. Quando o passaporte ficou pronto, aí eu fiz minhas malas e me preparei para sair do país. Isso aconteceu depois de 45 dias. Então, no total, foram 4 meses. E agora, para concluir, né, essa história toda, eu quero dizer que se você está pensando em ir para o Japão, e não para visitar, porque esse vídeo não se aplica para quem quer visitar. A experiência que eu tive é uma experiência de uma pessoa que está realmente querendo morar, está realmente se integrando. Não é uma pessoa que vai fazer um bate-volta em Tóquio, em Osaka, Kyoto, vai ver as partes turísticas e vai embora. Você não vai sentir isso, o que eu acabei de descrever aqui nesse vídeo. A minha intenção aqui é compartilhar para quem está pensando em morar. Que o que eu quero te preparar é o seguinte: começa a estudar o idioma antes, para você chegar lá com uma base, e prepara mentalmente para as dificuldades que vão aparecer na questão da vida social. Essa que é a maior dificuldade que eu percebi no Japão, e esse que é o motivo que me fez sair depois de 4 meses. É um país que eu vou voltar a visitar? Com certeza. Na próxima vez talvez vai ser ainda melhor, porque eu vou estar mais preparado mentalmente, porque o que eu estou te falando aqui, eu não sabia. Eu escutei algumas coisas de outras pessoas, mas eu tive que passar por experiência própria para sentir na pele. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência depois desses 4 meses. Se você tem alguma experiência com o Japão, se está pensando em visitar, coloca aí no comentários sobre a sua experiência. E se você é novo aqui no canal, meu nome é Zuka, sou o Nômade Afro, eu faço vídeos sobre as experiências que eu tive no mundo. Eu já viajei por 50 países, eu estou morando no exterior desde 2015 e eu vou estar sempre aqui fazendo vídeos falando sobre várias coisas que eu descubro nas minhas loucuras no mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que é a vida de um nômade digital, como é que é a vida no exterior, quer aprender mais sobre outras culturas, se inscreve no canal, você sabe o que fazer, e eu vejo vocês no próximo vídeo.